Olá, boa noite para você. Boa noite. Em meio à pandemia do coronavírus, o Brasil tem um novo ministro da Saúde. O sucessor de Luiz Henrique Mandetta foi anunciado esta tarde pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem assume o cargo é o médico oncologista Nelson Teich, que em seu primeiro discurso garantiu que está alinhado com o presidente. Luiz Henrique Mandetta chegou para a última reunião com o presidente Jair Bolsonaro 15 para as 4 da tarde. Menos de 30 minutos depois, saiu do Palácio do Planalto como ex-ministro da Saúde. A demissão, que já era esperada depois das declarações de Mandetta que desagradaram o governo, só não foi oficializada antes enquanto era escolhido o novo ministro. O substituto é o oncologista Nelson Teich, que esteve com o presidente hoje pela manhã e aceitou o convite para assumir o comando da saúde. Nelson Teich é médico especializado em tratamento de pacientes com câncer e empresário. Carioca, o profissional é formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fez especialização em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer. Teich também é sócio de uma consultoria de serviços médicos. A escolha de Nelson Teich confirma o perfil desejado pelo governo. Um médico com capacidade de gestão e que tem alinhamento político com o presidente. O novo ministro atuou como consultor informal da campanha de Bolsonaro em 2018 e já havia sido cogitado para o cargo na formação inicial do governo. Desde o início do mandato de Bolsonaro, essa é a 8ª troca de ministros. Depois da reunião, o presidente decidiu fazer um pronunciamento ao mesmo tempo em que Mandetta falava no Ministério da Saúde. Bolsonaro disse que teve uma boa conversa com o ex-ministro. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer e em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. Mas ressaltou que eram grandes os desentendimentos com Mandetta. O clima quase de terror se instalou no meio da sociedade. É direito do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do executivo, que deveria ser tratado. O presidente ainda falou que espera uma reabertura do comércio. Nós não poderíamos prejudicar os mais necessitados. Eles não têm como ficar em casa por muito tempo sem buscar só alimento. E os primeiros que sofreram com isso foram os informais, na ordem de 38 milhões no Brasil. Nós nos preocupamos para que essa volta à normalidade chegue o mais breve possível. Para concluir, Jair Bolsonaro disse que o governo federal não consegue ajudar os mais carentes por muito tempo e que os governadores que tomaram medidas excessivas devem ser responsabilizados. O governo não abandonou, em momento nenhum, os mais necessitados. E o que eu conversei com o doutor Nelson é que, gradativamente, nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a 1 trilhão. O governo não é uma fonte de socorro eterna.
Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos. Tenho certeza que eles sabiam o que estavam fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se, porventura, exageraram, não bote essa conta, não no governo federal, não bote essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo brasileiro. Logo depois, o presidente apresentou um novo ministro. Nelson Teich disse que não pretende tomar medidas radicais. Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. O ministro da Saúde disse ainda que é preciso aumentar a quantidade de testes e que isso já foi conversado com o governo. A gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento e do distanciamento, porque isso é fundamental. Deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal.